Atualizamos agora a situação numa conversa com o prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, o JHC. Prefeito, mais uma vez, bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos da CNN. Bem, prefeito, nós conversamos na última sexta-feira, quando o senhor já relatava o cenário de momento na cidade. De lá para cá, o que mudou? Nós estamos na seguinte situação. Há um indicativo de diminuição desse afundamento naquela região. Em alguns momentos, nós chegamos a 5 centímetros por hora. Eu não sei, Carol, se vocês estão conseguindo me ouvir. Estamos lhe ouvindo sim, prefeito. Está falhando um pouco o seu áudio, porém a gente está conseguindo compreender sim a sua mensagem. Por favor, pode prosseguir que estamos lhe ouvindo. Então, isso vem diminuindo. Em alguns momentos, chegamos a 5 centímetros de afundamento por hora. Agora nós estamos a menos de 1 centímetro, 0,7 centímetros por hora. A situação ainda é crítica, porque esse parâmetro ainda é muito alto, né? Quando nós estávamos apenas observando milímetros, né, desses afundamentos. Os DGPS, que são os equipamentos que medem essa subsidência na área, eles chegaram a 50% do total de equipamentos em sinal de alerta. Nós temos 12 nessa região, chegaram a 6, agora diminuiu para 1. Isso não é uma certeza, tá, da estabilização, mas pode ser um caminho para a estabilização. Tudo que nós estamos usando aqui, os protocolos, né, a literatura internacional, toda ela está sendo aplicada em relação a esse fenômeno que está acontecendo na nossa cidade. Então, nós estamos ainda monitorando, nós estamos ainda fazendo o que deve ser feito para poder, num momento como esse, dar total tranquilidade e segurança à população, até porque a nossa prioridade, né, é salvar vidas. Quero lembrar também, Carol, que tem muitas vezes a imprensa tem colocado, e não é de maneira errada, né, mas talvez de forma imprecisa, que 60 mil pessoas estão deixando suas casas, enfim. Só queria também aqui aproveitar o espaço para dizer que essas 60 mil pessoas, elas já foram realocadas, tá? Então, o fenômeno aconteceu, o primeiro grande tremor foi em 2018, tá? Em 3 de março de 2018. De lá para cá, em 2019, o CNJ, junto com a Força Tarefa do Ministério Público Federal, chegou a um acordo que essas famílias deveriam ser realocadas. Portanto, em 2019, 2020, começaram a realocação dessas famílias e isso foi dado seguimento. Então, quando houve a iminência do colapso da mina na região do Mutange, ali haviam, né, trabalhadores, transeuntes, né, pessoas que passavam por ali naquela região, o que foi isolado. Então, hoje nós temos ali a total segurança que não tem mais ninguém nessa área. Prefeito, alguns pontos que o senhor traz na sua primeira intervenção, a começar por essa data, desde 2018, a situação que desperta muita preocupação por parte do poder público. O que foi feito desde então para que se pudesse evitar uma tragédia? Esse risco que a gente tem de desabamento da mina é um risco que já vinha sendo trabalhado, já vinha sido monitorado desde 2018. O senhor, obviamente, não estava na prefeitura naquela oportunidade, mas era deputado federal. Quando o senhor assume a prefeitura, o que já foi feito ou que faltou fazer para evitar que isso acontecesse agora? Carol, só uma boa pergunta. Enquanto deputado federal, eu coordenei, inclusive, uma comissão que acompanhou os problemas relativos ao afundamento desses bairros em Maceió, e por isso que acompanhei esse trabalho do Observatório do CNJ e a Força Tarefa do MPF à época. Na verdade, esses relatos, eles apontam, já mesmo antes de 2018, para essa possibilidade, relatos técnicos de quem tinha conhecimento profundo técnico dessa área, não a população em geral. Então, portanto, essa lavra, né, quem dá a autorização para exploração de minério no Brasil, quem deu
essa autorização foi a ANM, que é um antigo DNPM. Tá? Então, é a União que diz, aí tem minério e acredito que a empresa, né, lá atrás, Salgema, hoje o Braskem, tem condições de explorar. Agora, as licenças ambientais, todas elas, de operação, toda essa fiscalização, de implementação, volume, né, dessas cavernas, tudo isso, essa supervisão ficou a cargo do Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas. Quando houve esse fenômeno em 2018, demorou ainda, foi em março de 2018. Só em 2019 foi que o Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas interrompeu a exploração de salgema nessa área. Então, a Prefeitura de Maceió, nesse contexto, inclusive uma ação civil pública foi movida contra a Braskem e o Estado de Alagoas, o que culminou com esse acordo. Quando eu chego à Prefeitura de Maceió, não tinha uma estrutura específica para isso, né? Eu crio um gabinete, que é o GGI, um gabinete de gestão integrada. Nós estávamos em meio ao processo de vacinação na pandemia, que Maceió foi muito exitosa, mas não deixei de lado esse assunto, né? E cobramos a celeridade por essas indenizações, apesar de ter vindo essas indenizações a essa família desse acordo com o MPF. Enquanto gestão, cobrei a celeridade do assunto e agora tomei todas as providências necessárias e consegui ampliar também a capacidade da Defesa Civil de estar monitorando, de estar supervisionando, tanto é que a Defesa Civil Municipal é quem deteve essas primeiras informações. E na sexta-feira passada, através do Gabinete Civil da Prefeitura de Maceió, nós fizemos uma solicitação, um pedido ao Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas, que nos concedam todos esses processos de licenciamento dessas minas, tanto os processos anteriores, tá, quanto os processos de descomissionamento e de tamponamento dessas minas, que era o que estava acontecendo agora, e até para a gente saber sobre a mina 18, qual era o trabalho que estava sendo especificamente sendo feito em relação a ela. Então, sempre houve um monopólio muito grande aqui em relação a essas tratativas em relação ao Instituto do Meio Ambiente do Estado e que não houve um compartilhamento dessas informações como se deveria. Ele poderia fazer isso assim desejasse, mas já que não houve, nós fizemos essa solicitação formal para aí poder, também no intuito de contribuir, de poder adotar as providências necessárias para entendermos, né, esse processo de licenciamento ambiental dessas minas aqui em Maceió. Prefeito, na nossa última conversa, o senhor falou no plano de contingência que está nesse momento em vigor. Diante da iminência desse colapso, desse desabamento, o que a Prefeitura pode fazer para minimizar impactos sociais, ambientais e econômicos em Maceió? A nossa estratégia, né, esse plano de contingência, ele funciona no momento de um momento adverso muito forte. Então, nós trazemos uma hipótese, dessa hipótese a gente cria o plano de contingência, por isso que o gabinete de crise, presidido e coordenado por mim, tem 350 pessoas diretamente vinculadas ao gabinete e mais 2.000 servidores de plantão. Mas, paralelo a isso, os danos sociais, na iminência que isso ocorra, existe, claro, um pânico, um temor. Então, nós estamos montando estruturas próximas a essas áreas, como se fosse a prefeitura num bairro, tá? Então, a gente está levando saúde, assistência social, apoio psicológico, e nós estamos fazendo também um levantamento de todas as necessidades dessa região, como, por exemplo, nós temos aqui uma comunidade do Flechal, em que nós temos uma colônia de pescadores muito forte lá, marisqueiros e pescadores. Então, já identificamos 500 deles que já estão recebendo todo o apoio da Prefeitura para poder ter a sua segurança alimentar nesse primeiro momento de emergência. Vamos levar esse pleito dos pescadores, estendendo aos 6.000 que nós temos na nossa lagoa para o Ministério da Pesca. Estamos terminando todos esses levantamentos dos impactos sofridos pela nossa cidade. Se as coisas se acalmarem mais, pretendo ir a Brasília
para poder fazer uma peregrinação nos ministérios, né, dos órgãos, para também atualizá-los das informações, dos impactos que a nossa cidade está sofrendo, porque com esse êxodo, imagine, né, mais de 60 mil pessoas saindo, né, já saíram das suas localidades e onde moravam, onde viviam, e agora estão indo morar em outros bairros da nossa cidade. Então, isso impacta a mobilidade, a saúde, a educação. Então, todo esse dano social e material, ele também está sendo contabilizado para que a gente possa cobrar, inclusive, de outros entes da federação, para que possam nos ajudar nesse momento de tanta dor, sofrimento e preocupação. Prefeito, o senhor fala nessa possibilidade de ir a Brasília em conversas com ministros. Há pouco trouxemos informação da nossa reportagem lá na capital federal de que Maceió ainda não teria recebido os recursos após a decretação do estado de emergência. Como estão as negociações para a liberação de dinheiro nesse momento para a cidade? Nós temos a própria Prefeitura de Maceió, nesse período de emergência, nós já disponibilizamos 10 milhões de reais para que a própria Prefeitura possa arcar inicialmente com esses custos, né? Com o decreto de emergência reconhecido, flexibiliza também esses processos de aquisição de insumos, de contratação, para todo esse aparato que nós precisamos agora nesse momento de iminência de colapso. Então, nesse primeiro momento, a Prefeitura tem absorvido toda essa demanda e, claro, que o que nós vamos estar levando para Brasília é justamente esse planejamento para que nós tenhamos sustentabilidade nessas ações. Então, tenho aqui alguns relatórios já do que nós estamos fazendo, né? Já adquirimos 15 mil cestas básicas, são 5 mil quilos de proteína, 5 mil kits de higiene pessoal, 3 mil kits de limpeza, 5 mil colchões, 20 mil garrafas de água, aquisição de drones termais, contratação de aeronaves, aquisição de coletes salva-vidas, serviços de comunicação também em relação a combate a fake news, sinalização de toda a área de risco, inclusive contemplando a parte da lagoa, que é esse processo que nós estamos fazendo com a Marinha de afastamento de embarcações naquela área, e esses 10 milhões de reais que nós já destacamos, suplementamos para poder fazer frente a essas necessidades urgentes da cidade de Maceió. Nós estamos sofrendo também com um déficit habitacional que foi catapultado por toda a demanda que nós estamos vivendo agora, e precisamos também do governo federal. Conversei com o presidente Arthur Lira em relação a isso, para podermos, de repente, viabilizarmos uma medida provisória. Isso já aconteceu lá atrás, em meio às enchentes ainda de 2010 em Alagoas, e 21 cidades foram reconstruídas através da ajuda do governo federal. À época, o presidente era o presidente Lula, e naquela época funcionou, essa estratégia funcionou bem. Essas cidades conseguiram se reerguer a partir, né, dessa medida provisória. 19 mil habitações foram construídas à época, e nós pretendemos também mostrar, porque desde 2018, Carol, bem na verdade, é como se houvesse uma omissão e uma negligência muito grande, né, por parte desses órgãos e por parte de outros entes. Então, a Prefeitura de Maceió, que nesse caso também é uma das vítimas, acabou sendo pressionada por todas as soluções, e essa não é uma solução, é uma solução de unidade, né? A gente tem que ter a grandeza nesse momento de reconhecer que nós precisamos de ajuda para podermos sair de um tema tão complexo como esse, que é único no nosso país e no mundo, né, em região urbana, em área urbana, e nós precisamos de todo esse apoio. Então, o momento é de união, de somar esforços politicamente para podermos vencer esse momento difícil e de angústia que nós estamos passando. Prefeito, mais uma vez, obrigada por essa conversa aqui conosco, atualizando a situação da sua cidade, de Maceió. A gente segue monitorando, claro, as informações, seguiremos em contato. Um bom trabalho por aí. Até uma próxima.